gostaria de trazer para você uma perspectiva diferente do porquê eu não faço planejamento financeiro anual. E talvez para você dê certo, e é ótimo. Isso significa que nós somos diferentes. A gente não é obrigado a pegar algo que a gente aprendeu de uma maneira rígida e tentar implementar 100% na prática. A gente precisa adaptar para as nossas necessidades. E por um tempo eu não tive essa sensibilidade. Eu fui e tentava fazer as coisas do jeito que os outros me ensinavam e acabava não dando certo, me trazia frustração. Olá, eu sou a Duda, sou planejadora financeira comportamental e por aqui a gente conversa sobre dinheiro com calma. Eu tentei fazer o planejamento financeiro anual, mas para mim não deu certo porque eu tinha uma necessidade muito grande de controle. Então, quando eu planejava aquele meu ano inteiro e colocava aquela quantidade de gastos por categorias ainda mais, eu me sentia muito frustrada quando eu não cumpria, mas eu estava mais preocupada com o controle de estar ali cumprindo aquilo, porque eu sempre gostei de finanças e sempre gostei de organização, mas eu não me preocupava com o que de fato era necessário para mim. E o que de fato era necessário para mim é: eu estou poupando o suficiente para o que eu preciso? Não estou gastando mais do que eu deveria, do que o que eu ganho, por exemplo? Então essas perguntas que eram mais importantes eu deixava de fazer e ficava ali mais preocupada com: a minha planilha tá bonita, a minha planilha não pode passar. Então era uma preocupação muito mais com a ferramenta do que com os objetivos que eu precisava alcançar. A ferramenta ela havia deixado de ser o caminho e estava se tornando o objetivo final. Então esse foi o meu problema e por isso que eu resolvi parar de fazer o planejamento anual. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu entendi que planejamento era bem diferente de controle. Então, o C.S. Lewis, ele diz que o planejamento de amanhã é o dever de hoje. Então, eu comecei a ter uma visão um pouco mais curto-prazista, vamos dizer assim, para dentro do meu planejamento financeiro. Provérbios 16:9 diz que o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Então a gente precisa entender que a gente não tem controle sobre a nossa vida. Existem muito mais variáveis, muitas coisas que podem acontecer, sejam boas ou ruins. O imprevisto e o acaso, como diz lá em Eclesiastes, ele vem a todos. Então pode ser que você receba novas oportunidades, comece a ganhar o dobro do que você planejou ali no início do seu ano, e seja muito bom, ou pode ser que você perca o emprego ou que clientes que você havia marcado durante aquele mês cancelem e você não tenha mais aquela entrada que você estava esperando. Então, tudo pode acontecer. A gente precisa aceitar que a nossa vida não é linear, ela não é uma reta que vai subindo progressivamente. Seria muito bom se fosse assim, mas a nossa vida é mais hills and valleys, né? É mais subidas e descidas. A nossa vida ela é assim, um draft, né? Um rabisco. Então a gente precisa ter em mente quando a gente planeja que a gente está planejando e não fazendo o controle da nossa vida. Então, como que eu faço hoje, né? Existem 3 coisas dentro do planejamento financeiro que eu vou avaliar. Os meus custos fixos, que é aquilo que faça chuva, faça sol, estão todo mês ali. Conta de água, conta de luz, aluguel. Isso eu faço planejamento mensal. Então eu abro uma única aba da minha planilha e ali eu vou colocar a data que cada conta dessa vai ser descontada. E aí eu já tenho uma visão mensal dos meus custos fixos. Agora, os custos variáveis, que são comida, gasolina, alimentação fora, ou alguma atividade de lazer, alguma compra, alguma comprinha pequena que a gente compra no desejo, tudo isso eu planejo de maneira semanal. Então eu tenho ali um teto de gastos que eu não separo por categoria, porque eu não quero mais ficar olhando para a ferramenta e sim para o meu objetivo. Então eu tenho um teto de gastos semanal, inclusive eu já tenho uma margem de gastos junto com esse planejamento dos gastos variáveis. O que é isso? Então, se dentro da minha renda da semana ou do mês só cabe ali de gastos $500, por exemplo, na semana, o meu limite vai ser menor.
Por quê? Porque eu vou deixar essa gordurinha para caso eu compre alguma coisa que deu a mais, ou o mercado que eu fui e as coisas estavam mais caras e deu a mais. Então, o meu limite vai ser um pouco menor para que eu tenha essa margem. É igual uma folha de papel, né? Quando a gente era mais nova, já estou entregando a idade, mas quando a gente era mais novo, a gente tinha um papel com as margens, porque senão você ia escrevendo até escrever na mesa, né? Se deixasse. Então, a margem ela traz uma segurança a mais, e isso me livra de ficar pensando ali naqueles detalhes, nos detalhes dos números e dos centavos, tá bom? E, por último, são os gastos sazonais, que aí ele entra um pouco mais parecido com um planejamento anual, mas no caso, o que eu faço é, numa folha de papel mesmo, ou na planilha, você pode separar por meses, deixa um espaço na planilha para cada mês, e ali você escreve quais são os gastos que você tem todo ano. Por quê? Porque você vai mapear todo o seu ano coisas que você já sabe que vão acontecer. Talvez você ainda nem saiba exatamente quando, por exemplo, quando você tem que fazer um check-up ou você tem que passar no dentista, mas aí você vai parar para pensar e analisar. Então, em janeiro, eu tenho que fazer o quê? Se você mora no Brasil, você vai pagar IPVA, você vai colocando, por exemplo, aqui, todo mundo gasta bastante no Natal, porque tem que fazer enfeite, faz a confraternização, dá presentes, é muito costumeiro fazer isso. Então, você vai olhar para dentro do seu ano e pensar, tal mês tem aniversário de fulano, a gente faz festa. Você vai anotando por quê? Você vai entender que é por isso que o planejamento anual, ele é mais difícil de dar certo, porque existem coisas dentro dos seus meses que acontecem que muitas vezes você não vê, só quando essa data chega. E aí, quando essa data chega, já ficou muito em cima e você não conseguiu se planejar. Já aconteceu muitas vezes de o cliente chegar e falar, caramba, por que isso nunca dá certo? Sempre que eu começo a me organizar, começa a aparecer um monte de emergência. E aí, quando você olha bem, não é uma emergência, era algo que era sazonal. Você sabia que ia acontecer, você só não lembrava que ia acontecer naquele mês. Então, isso é super válido, você fazer esse mapeamento e deixar ele ali junto com o seu planejamento mensal, por exemplo, para você saber ali em que mês que você vai ter aquele gasto e poder se planejar adequadamente. O meu planejamento hoje, ele é mensal e eu faço essas revisões semanais e faço a seguinte pergunta: se eu não conseguir poupar o tanto que eu havia me planejado no início do mês, por que eu não consegui? O que foi que aconteceu dentro daquele mês que me impediu de poupar? Quando você for fazer o seu planejamento, a primeira coisa que tem que estar lá é quanto que você vai poupar. E esse valor da poupança, ele vai sair da conta assim que você recebe. Ele não vai esperar você utilizar todos os seus limites de gastos e depois você guardar o que sobra, porque não vai sobrar absolutamente nada. O nosso autocontrole é muito falho. Então, primeiro, guarda, separa seu dízimo e aí depois você vai estar livre ali com o seu limite de gastos. Lembrando que quanto mais contas e cartões você tiver, mais difícil o seu controle financeiro, o seu planejamento, a sua revisão vai ser mais difícil. Então, considere simplificar. Eu só tenho uma conta e um cartão, porque eu acredito que dessa maneira a gente consegue se organizar muito bem. E, claro, cada um, como eu disse desde o início, vai trabalhar de uma maneira, mas simplificar sempre vai te trazer mais facilidade no seu dia a dia. Quanto aos meus projetos, a maioria deles não são anuais, eles são de médio ou longo prazo. Eu acho que eu já falei isso, se eu estiver repetindo, me desculpa. Mas o que eu me preocupo é quanto por semana eu posso colocar, eu tenho condições de colocar no meu projeto. E aí eu vejo se aquilo é real, se está realista, em quanto tempo eu vou atingir esse objetivo. Talvez no meio do tempo, a gente acabou de dizer que não tem controle sobre nada, esse projeto ele mude, como o meu já mudou de nome na planilha algumas vezes. Ele era um projeto e ele se tornou outro, mas o importante é, o dinheiro estava sendo poupado, então esse projeto ele não foi para o zero, a gente mudou, até porque não dá para a gente fazer
tudo de uma vez. Então, tenha foco de quais são os seus objetivos para que você não saia colocando também o seu dinheiro, $50, R$100, $15 em cada projeto ali para cumprir os 15 projetos que você quer. Tente manter ali 2 ou 3, ou se preocupe em colocar um montante geral e depois você decide o que você vai fazer primeiro também. Não vejo problema nenhum. Mas o que eu quero é que você entenda qual que é a sua responsabilidade pessoal ali, naquela semana, naquele mês. E não o que você tem que fazer o ano todo e aí trazer aquela frustração e desistir. Então, eu espero que esse vídeo seja bom, que te traga algum insight, alguma utilidade e que seja valioso para você. Se você gostou, você pode curtir e se inscrever no canal, porque por aqui eu sempre vou estar conversando com você sobre dinheiro com calma.